boas-vindas. Em nome da diretoria da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, agradecer ao espaço que o Dr. Denis sempre abre para a gente, para as ideias, né, e o espaço para discussão com os pais. Essa parceria pediatra-família é uma parceria que a gente constrói desde o início lá no consultório e que a gente quer manter por muito tempo, né? Pediatria e família lutam pelo bem comum das crianças. Então, a ideia dessa aula hoje, né, é conversar sobre esse tema, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma síndrome pós-Covid, para explicar para vocês o que é isso, que vocês vão ouvir falar, que vocês ouviram falar, para que os pais não tenham medo, mas que os pais saibam que ela existe. Então, é uma síndrome que o doutor Alexandre vai explicar um pouquinho para vocês numa aula, e eu e a doutora Silvia vamos ajudar aqui com as perguntas, né, com as dúvidas que eu recebo no consultório, com as dúvidas que vocês podem ir escrevendo no chat. Eu vou pedir para o microfone ficar fechado durante a apresentação, mas depois nós vamos ter um momento de dúvidas e perguntas, né? A gente já adianta, né, Silvia e Alexandre, que a gente não tem todas as respostas. As que nós tivermos dúvidas, nós vamos falar, isso a gente ainda não sabe, né? As que a gente já tem alguma ideia e depois de um ano de pandemia, a gente vai tentar esclarecer para vocês. Alguém está com problema de áudio, mas vocês estão me escutando? Alexandre e Silvia, então? Tá. O Gabriel, vamos tentar te ajudar, Gabriel. Isso, a Andressa já está ajudando. Então, hoje, os convidados, doutor Alexandre Serafim, eu vou fazer a apresentação, eu sou a Andréia, faço parte da diretoria atual da Sociedade de Pediatria e sou coordenadora do Departamento de Pediatria Ambulatorial. Apesar de ter a minha formação em terapia intensiva, na mesma faculdade que o doutor Alexandre fez residência, quando eu cheguei lá na Unicamp, eu ouvia falar, viu, Silvia, de um brilhante residente daqui, que tinha passado por lá de Brasília. E eu tinha que estudar muito para poder chegar lá pertinho dele, é difícil, viu? Quando eu voltei para aqui, depois do mestrado lá em Ribeirão, eu tive o prazer de trabalhar com o Alexandre numa das UTIs que ele coordenava, e realmente eu pude comprovar a capacidade dele didática, a capacidade dele de coordenação, a organização dele sempre foi uma inspiração. E hoje, né, eu saí da UTI, a UTI não sai de mim, mas eu saí da UTI, e Alexandre continua aí responsável pela formação de tantos intensivistas aqui na nossa cidade, né? Então, é ele que vai fazer essa primeira parte da aula. E a Silvia Freire, é infectologista aqui de Brasília, nossa referência também, trabalha no HMIB, e junto com na Sociedade de Pediatria tem uma parceria muito grande com essas aulas e orientação para os pediatras também nesse momento do Covid. Foi muito importante a presença da Silvia e essa parceria. Boa noite a todos. Alexandre, a palavra é sua. Olá, Andréia. Então, meu som está saindo? Está ok? Obrigado. Eu agradeço muito, André, pelo convite de estar aqui, pela apresentação muito gentil, né, que fez. A minha ideia nesse momento, né, para essa apresentação, é colocar aqui um pouco do que se sabe até hoje sobre essa doença, a SIMP, e apresentar, então, para vocês o que foi que nós vimos em Brasília, né, no Distrito Federal, no último ano, em relação aos casos de SIMP na cidade. Eu vou compartilhar uma tela aqui com alguns slides. Ok? Tá certo, Andréia, muito obrigado. Então, as crianças elas não são imunes à Covid-19, isso é um mito. Elas podem, sim, adquirir o vírus e apresentar uma infecção. No entanto, diferentemente dos adultos, na grande maioria dos casos, os sintomas são leves e autolimitados. O quadro mais comum
é de febre e congestão nasal. 10% das crianças apresentam algum tipo de sintoma gastrointestinal, como vômitos, diarreia ou, às vezes, dor abdominal. Entre 15% e 20% das crianças têm uma evolução completamente assintomática. Talvez essa porcentagem seja maior do que essa e chegue até metade do total de crianças infectadas. Esse quadro não se alterou depois de um ano de pandemia, mesmo com o surgimento de novas variantes e etc. As crianças continuam sendo o grupo de menor risco para o desenvolvimento de complicações graves após a infecção pelo coronavírus, né? No entanto, há um ano, descobriu-se que as crianças podem apresentar um quadro inflamatório intenso cerca de um mês depois de terem contraído uma infecção aguda, que pode ter tido um curso com sintomas leves ou ter sido assintomática. Esse quadro, então, foi denominado Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, com uma sigla SIMP na língua portuguesa. Um dado muito importante é que é um evento extremamente raro e ocorre talvez em 1 para cada 6 ou 7 mil infecções agudas entre crianças e adolescentes. Por que ela ocorre? Pesquisadores descobriram que o material genético do vírus, o RNA, pode permanecer na corrente sanguínea do paciente depois de uma infecção aguda. Esse RNA produz uma estimulação que é crônica e persistente das células que defendem o organismo, os linfócitos. Na criança, um grupo específico de linfócitos, que nós chamamos de CD8, pode ficar excessivamente ativado. E algumas semanas depois da infecção aguda, provocam uma inflamação intensa, porque eles atacam principalmente os vasos sanguíneos. O quadro clínico da SIMP, que acomete principalmente crianças e adolescentes, é caracterizado por uma febre alta e persistente, que torna a frisar algumas semanas depois da infecção aguda. É uma febre alta, 38 graus e meio, e ela dura alguns dias, normalmente, embora a gente não precise esperar vários dias para desconfiar que uma criança possa ter um quadro clínico de SIMP. Além disso, existe uma inflamação intensa de diversos sistemas, que pode levar à disfunção de um ou mais órgãos, provocando quadros como choque, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. Importante, nas coortes brasileiras, 80% dos pacientes com diagnóstico de SIMP, ou 4 em cada 5 crianças, tinham sintomas gastrointestinais. O principal deles, dor abdominal intensa. E, às vezes, náuseas, vômitos, mais raramente, diarreia. 1/3 dessas crianças tem algum tipo de sintoma neurológico, mas geralmente é uma dor de cabeça, que pode até ser menos ou mais importante. Apenas 1 em cada 20 tem sintomas compatíveis com confusão mental ou, mais raramente, coma. Ainda é importante, um pouco mais da metade desses pacientes apresenta sintomas mucocutâneos, que nós já conhecíamos de outra doença que é chamada de doença de Kawasaki. Esse quadro clínico consiste, não é, de febre, conjuntivite, que é quando os olhos ficam vermelhos,
sem a presença de secreção, manchas vermelhas na pele, que é o exantema ou eritema, sintomas na mucosa da boca, como lábios rachados e uma língua inchada e vermelha, que às vezes nós chamamos de língua em framboesa, dor de garganta, gânglios ou ínguas inflamados na região do pescoço. E às vezes descamação na extremidade das mãos, dos dedos das mãos ou dos pés. Então, o quadro clínico mais comumente associado à SINP nas crianças inclui uma febre alta, cerca de 3 a 4 semanas depois de um contato com alguém que teve Covid-19 ou se a própria criança apresentou sintomas da infecção, manchas vermelhas na pele, olhos vermelhos, que é a conjuntivite, e dor abdominal. Esse seria a mais típica apresentação que a gente tem dessa doença. Essa é a distribuição da doença nas diferentes faixas etárias em Brasília. Essa distribuição é muito parecida com aquilo que nós observamos nas coortes americanas e foi descrita em artigos publicados. A faixa etária mais comum de aparecimento da SINP situa-se entre os 5 e os 9 anos. A diferença entre a nossa distribuição e aquilo que se observou nos Estados Unidos ou na Europa é que nós diagnosticamos poucos casos nos adolescentes com mais de 15 anos. E a gente tem uma distribuição um pouquinho maior nas crianças mais novas, entre 0 e 4 anos. No caso de Brasília, especificamente, 38% das crianças estão nessa faixa etária, enquanto que na coorte dos Estados Unidos é 36%, chega a ser até bastante semelhante. Essas pequenas diferenças ainda não têm hipóteses claras que precisam ser exploradas por novas pesquisas. Há uma certa diferença na apresentação clínica, dependendo de se a criança é mais nova, tem de 0 a 4, 0 a 5 anos, ou ela é mais velha, tem 9, 10, 11, 12 anos. As crianças mais novas tendem a ter mais sintomas da doença de Kawasaki, que eu expliquei para vocês. A conjuntivite, os olhos vermelhos, as manchas vermelhas na pele, as alterações na boca, as descamações nas mãos e nos pés. A evolução também costuma ser menos grave e essas crianças se recuperam mais rapidamente do que as crianças um pouco mais velhas. As crianças que têm o outro polo de idade, 8, 9, 10 anos, muitas vezes não apresentam os sintomas da doença de Kawasaki. Então, eles se apresentam com febre alta e sinais de insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória, falta de ar, pressão baixa, prostração. A doença pode ser um pouco mais difícil de identificar ou de se pensar primariamente no atendimento em um pronto-socorro. Essas crianças têm uma evolução um pouco mais grave. Uma das complicações mais importantes da SINP é a inflamação do coração e dos seus vasos arteriais, as coronárias, a miocardite. Pelo menos metade das crianças apresenta alteração cardíaca ou algum sintoma de miocardite. Todas as crianças com hipótese diagnóstica de SINP têm indicação de fazer pelo menos um ecocardiograma para confirmar ou para descartar essas alterações cardíacas. Uma das preocupações que a gente tinha era se algumas dessas alterações podiam se manifestar de forma prolongada, mesmo depois da recuperação da criança do quadro mais agudo de inflamação e de febre. Felizmente, os dados da literatura e a nossa experiência em Brasília
tem mostrado que essas alterações são reversíveis e a totalidade das crianças tem um coração normal num prazo que varia entre 30 e 90 dias depois do quadro agudo. Por fim, nós temos que ter alguma evidência laboratorial de que a criança teve a Covid-19. Essa evidência pode ser também a história clínica da criança, caracterizando uma vinculação epidemiológica com um quadro geralmente de um familiar sabidamente positivo para a doença cerca de 1 mês, 3, 4 semanas antes da manifestação da SIMP. Ou nós podemos fazer alguns testes laboratoriais. 1 em cada 3 crianças tem ainda o RT-PCR positivo, mas quase a totalidade delas terá sorologias positivas, os anticorpos que são produzidos como resposta a uma infecção grave, IgG, IgM ou IgA. O tratamento dessa infecção é feito com medicações anti-inflamatórias, principalmente a administração de imunoglobulinas, em combinação, normalmente, com algum tipo de corticoide. A nossa experiência em Brasília é muito positiva. As crianças respondem extremamente bem à combinação dessas medicações, recuperando-se num prazo relativamente curto. Agora, os dados que nós temos em Brasília. Em 1 ano de pandemia, e esse quadro é do dia 15 de janeiro, nós tivemos 48 casos relatados à vigilância epidemiológica. Depois desse boletim epidemiológico, nós tivemos pelo menos mais 2 casos internados nos hospitais da cidade, de forma que nós somamos agora cerca de 50 casos acumulados. É um número relativamente pequeno comparado com a morbidade adicional das infecções por coronavírus na cidade. Só houve uma morte, um óbito. Era uma adolescente de 17 anos e ela foi internada por causa da idade em uma UTI adulto. Como essa doença é praticamente inexistente entre adultos, a identificação dela por clínicos gerais é mais difícil. Eu fico feliz em dizer que nenhuma das outras crianças internadas nas unidades de pediatria da cidade morreu nem desenvolveu sequelas graves importantes desses quadros. Nós conseguimos tratar com sucesso todas as crianças que foram internadas nas unidades pediátricas de Brasília, da nossa cidade, durante esse período. Essa é a distribuição da doença por local de residência no Distrito Federal. A maior parte dos casos vem da Ceilândia, seguido pelos casos do Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia. Essa distribuição ela segue a maior densidade populacional da cidade. A Ceilândia tem 1/3 dos habitantes do Distrito Federal, onde tem mais casos de Covid-19, mais crianças são expostas, a probabilidade de ter mais casos de SIMP se segue a isso. Essa é a distribuição dos casos em Brasília, numa linha do tempo que compreende o ano passado, 2020. Vejam que essa distribuição ela faz uma onda, com um pico entre agosto e setembro, e depois uma queda em direção a um platô, onde nós ainda estamos agora com muito poucos casos, 1 ou 2 novos casos por mês até o momento. Eu vou superpor aqui a distribuição da incidência de casos de Covid-19 na cidade, em Brasília. Então, vejam que o pico da incidência dos casos de SIMP
ele ocorre sempre depois do pico da incidência da onda maior de casos na cidade. Nós estamos agora numa elevação da segunda onda de casos de Covid-19 em Brasília. Não há, nesse momento, um acúmulo de novos casos de SIMP. É muito razoável se supor que nós teremos novos casos dentro de um prazo de 2 a 4 semanas desse momento, ou seja, mais para o meio de abril, indo até maio, repetindo o padrão epidemiológico que foi observado após a primeira onda. Por fim, essas são características dos nossos 50 casos notificados em Brasília, no Distrito Federal, nesse último ano de pandemia. Não é? 60% deles foram internados em UTIs. É uma doença grave, mas responde muito bem ao tratamento farmacológico que nós temos disponível hoje. Cerca de metade dessas crianças apresentaram sinais de choque e precisaram de infusão de algumas medicações para corrigir a pressão arterial durante alguns dias. Só 3 crianças tiveram que ser intubadas e colocadas em ventilação mecânica. Todas elas se recuperaram adequadamente, positivamente. Apenas uma criança morreu, na verdade, uma adolescente, e é um caso que eu já expliquei para vocês o que foi que aconteceu. Em resumo, a SIMP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, é uma doença muito rara que acomete crianças e adolescentes. É apenas um caso para cada 6 ou 7 mil crianças com infecção por Covid-19 agudo. Ela provoca inflamação intensa, porém de curta duração. Requer tratamento hospitalar, mas responde muito bem às medicações. As crianças que internam nas UTIs normalmente têm condições de alta da UTI em 4 a 5 dias. E, geralmente, depois de uma semana de evolução, a maior parte das crianças está apta para receber alta para ir para casa. A mortalidade é muito baixa, é de 2% nas coortes internacionais. Nós não tivemos nenhum óbito das crianças internadas nas unidades pediátricas do Distrito Federal. Eu tenho uma meta muito ambiciosa de não ter nenhum óbito, mesmo nos próximos casos que a gente deve ter ainda esse ano nas nossas unidades, desde que a gente consiga manter a capacidade operacional dos nossos hospitais, das nossas unidades intacta nesse ano. Ela raramente deixa sequelas, embora alguns casos tenham sido relatados na literatura. E é isso que eu tinha para falar para vocês, como introdução para esse bate-papo. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu acho que foi bem esclarecedor, bem direto ao ponto, né? E a gente tem um espaço agora para as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, eu vou começar com um aqui que apareceu no chat para a doutora Silvia, e o Alexandre também aí ajuda a responder. A Bilene pergunta se é mais comum acontecer quando a criança já tem alguma facilidade para quadros inflamatórios. Vocês observaram isso, Alexandre, nos pacientes que internaram? Você observa isso, Silvia, no segmento dessas crianças? Bom, boa noite. Antes de começar aqui, eu queria novamente agradecer a oportunidade aí, doutor Denis e André, a gente está discutindo novamente esse assunto, né, que tem se mostrado tão significativo e tão relevante. Em relação à pergunta que a Bilene colocou, se existe uma predisposição ou uma facilidade maior em desenvolver a síndrome hiperinflamatória por ser uma criança que tem antecedentes de outros quadros inflamatórios. Na verdade, a gente não tem essa informação e, ao que parece, não, tá?
é uma experiência em construção, tá? Mas a gente não conseguiu identificar, a princípio, fatores de risco muito bem documentados para o desenvolvimento da síndrome hiperinflamatória. A gente tem visto que é uma doença que pode ocorrer em crianças saudáveis, em crianças previamente saudáveis. O que foi discutido em algum momento, que a literatura trouxe em algum momento, mas ainda não com uma força significativa, é a possibilidade de sobrepeso, obesidade, está relacionado aí, mas a gente não tem estudos conclusivos nesse sentido. Mas, objetivamente, falando em relação a outras situações, outras doenças inflamatórias, a princípio a gente não observa essa associação. Outra dúvida que os pais sempre perguntam no consultório é quando... tem uma pergunta aqui da Camila em relação aos quadros leves, se ele pode ser tratados apenas com corticoides, os quadros leves da síndrome inflamatória. O doutor Alexandre primeiro, e depois a Silvia vai responder também. O tratamento mais comum observado na literatura foi a imunoglobulina. E ela foi administrada nas cortes publicadas a alguma coisa entre 80% e 90% de todos os pacientes com SIMP. Isso significa que a gente tem pouca experiência na observação de quadros sem administração de imunoglobulina. Quando esse caso acontece, ou porque os sintomas eram muito leves, ou porque a gente tem uma redução na disponibilidade de gama-globulina nesse momento de pandemia no mundo, não é? E algumas crianças, então, elas só têm disponíveis a administração de corticoide. As evoluções que eu pude observar também foram satisfatórias, tá certo? O nosso protocolo em Brasília, que eu acho que é um protocolo muito eficiente, ele preconiza o tratamento de todos os pacientes hospitalizados com gama-globulina e corticoide associado. O que vai variar um pouco é a dose do corticoide que a gente pode fazer para essas crianças. Isso, quem perguntou, que foi a Camila, está exatamente preocupada com essa questão da falta da imunoglobulina, né? Então, para os pais, é importante frisar isso que o Alexandre falou. É uma síndrome que ela vem caracterizada por essa cascata de resposta inflamatória. Então, não é uma febre de 38, não é só um pico febril, né? A criança tem um padrão de febre alta persistente por 3 dias, mais aqueles critérios que vão caracterizar toda essa cascata de inflamação, né? As alterações de pele, as alterações cardiovasculares, vão precisar da internação. Então, essa avaliação, Camila, aí a gente vai ter que fazer de pertinho mesmo, com todas as dificuldades de desabastecimento que a gente possa enfrentar, né? Tem outra pergunta da Ana Cíntia, que quer saber até quando a síndrome pode se manifestar em uma criança de 3 anos que teve o contato com o vírus e confirmando o desenvolvimento de anticorpos. E também, quais as outras evidências laboratoriais, além das que foram mencionadas, as provas de atividade inflamatória, né? Quer responder, Silvia? Bom, o intervalo de tempo que a gente tem visto entre doença aguda e o início das manifestações clínicas de síndrome hiperinflamatória tem gerado em torno de 3 a 6 semanas, né? Com uma média aí de 4 semanas, e é um intervalo que a gente tem esperado. Não existe um limite máximo que tenha sido estabelecido ainda para que a gente possa dizer, aquela criança está livre desse eventual risco, tá? Em relação às provas de atividade inflamatória, o que a gente tem usado para avaliação são as provas de atividade inflamatória habituais que o pediatra está acostumado a manejar e a manipular, proteína C ativa, VHS, mas são úteis também outras ferramentas e outros marcadores que talvez a gente não utilize com tanta frequência na nossa rotina. Então, calcitonina, ferritina, fibrinogênio, e a gente tem usado outros marcadores aí para avaliar também injúria miocárdica, né? Troponina, dedímero, ProBNP. Obrigada, Silvia. Tem uma pergunta aqui, Alexandre, estão pedindo para a gente voltar nos principais sintomas.
E se houver suspeita, quando que deve procurar o médico? Será que a gente consegue voltar nesses sintomas? Certo, vou citá-los aqui, ok? Então, o principal sintoma é a febre, e ela é uma definição da doença. Então, uma criança que não apresenta febre, apresenta algum outro tipo de sintoma, não é SIMP, tá certo? A doença começa pela febre, que é o marcador da inflamação. Metade das crianças tem as alterações mucocutâneas, que são manchas vermelhas na pele, a conjuntivite, os olhos vermelhos, alterações na boca, como lábios rachados ou a língua inchada, os gânglios da região do pescoço inchados, a descamação da ponta das mãos ou dos pés. 4 de cada 5 crianças com SIMP têm dor abdominal intensa. Então, esse é um sintoma muito prevalente, né? Uma criança sem dor abdominal é quase uma exceção na apresentação da doença. Os demais sintomas têm uma incidência variável, mas podem incluir uma miríade de outros achados, né? Ouviram, pais? Tem que ter febre, porque a gente tem visto isso no consultório, é por isso que eu estou falando com vocês. Eu recebo ligação, porque meu marido teve Covid há 4 ou 6 semanas e meu filho está com dor abdominal e eu estou com medo da síndrome. Não existe essa síndrome sem febre. Não existe essa síndrome com febre de temperatura de 37,5, que é subfebril. Então, o marcador dessa doença é febre alta por 3 dias. E quando que a gente vai procurar o médico, o pediatra? Independente do Covid, todo quadro viral numa criança, todo quadro febril numa criança, né, a recomendação da gente é observar 48, 72 horas. Se a criança não melhorar, tem que ser examinada. Se no primeiro dia de febre é uma febre, a gente, né, que trabalha no consultório, que trabalha no UTI, sabe, a criança quando está com febre, ela cai o estado geral, ela fica desanimada. Mas se você faz a medicação, essa criança recupera, está pulando, né, você pode observar um pouquinho, esperar 24, 48 horas, né, para ver como essa criança está evoluindo. Se tem alguma coisa que a criança baixa a temperatura e mesmo assim a criança está muito desanimadinha, vocês têm um olhar de pai, vocês sabem que tem alguma coisa diferente. Então, é nesse momento que a gente vai entrar em contato com o pediatra, com a emergência, né? Não é qualquer febre, e não é na primeira febre que a gente vai fazer esse diagnóstico. Então, muitas vezes a gente vai precisar acompanhar essa criança e muitas vezes vai precisar pedir os exames que o doutor Alexandre e a doutora Silvia colocaram, as provas de atividade inflamatória, às vezes o exame do coração, mas não é para toda febre que a gente vai sair pedindo ecocardio. Então, a gente precisa fazer esse raciocínio, entrar em contato com o pediatra, com o médico que acompanha a criança de vocês, né? Tem uma pergunta, se apenas as alterações, aí eu acho que eu já respondi, Ana Cíntia, se apenas alterações microcutâneas 2 meses após o contato com a doença poderiam gerar uma suspeita. Acho que não, né, Silvia? Tem esse meu raciocínio da febre, do marcador, responde essa pergunta, tá? Eu acho que a febre é o ponto de partida, né, para a gente considerar essa hipótese diagnóstica. Então, não havendo febre, a gente vai, enfim, investigar outras causas, outros diagnósticos diferenciais para eventuais alterações cutâneas, mas a febre é o ponto de partida. E complementando o comentário da Andréia em relação ao questionamento de quando buscar atendimento, enfim, vale a orientação habitual que a gente dá em relação à febre. Naqueles episódios de febre prolongada, aquela febre que não se resolve, ou que não entra no padrão de efervescência depois de 48 horas, e naquelas situações que a gente identifica que existe um sinal de alerta. Então, uma criança que está muito abatida fora de febre, uma criança que tem um desconforto respiratório, ou seja, ela está cansada, ela está ofegante para respirar, ela está completamente inapetente, são aqueles sinais de alerta que a gente habitualmente orienta e que devem motivar atendimento médico imediato, tá? Então, não diferente de outros quadros infecciosos, né, a gente vai utilizar esses sinais de alerta como guia para procura por atendimento. Alexandre, tem uma pergunta aqui interessante da Roberta. Quais são os exames ideais para confirmar se uma criança teve Covid, além da sorologia?
Você pode comentar um pouquinho aqui? Porque às vezes a gente não vai ter, né, Alexandre? Às vezes a gente vai fazer só o nexo causal epidemiológico aí com esse quadro. Eu não sei se eu entendi bem, né? Mas exames laboratoriais para confirmar, eles precisam ser os exames sorológicos ou o RT-PCR. Não é? Se a gente não tiver disponível isso daí, nós vamos ter que estudar a história e caracterizar a chamada vinculação epidemiológica, né? Nenhum outro exame laboratorial que eu saiba é específico do diagnóstico de COVID fora disso daí, né? Isso. A Rosana, antes da gente passar para a pergunta da Rosana, que é em relação ao AVC, tem outra pergunta da Lea aqui sobre a febre persistente vem acompanhada com algum outro sintoma concomitante ou não necessariamente. Então, tem alguns critérios, sim. Vamos lá, Alexandre ou Silvia, qual dos dois aí? Na maioria das situações, sim. O que a gente espera, né, os critérios diagnósticos são baseados na febre persistente associada ao acometimento de um aparelho, um órgão ou um ou mais órgãos. Então, a gente tem, como foi colocado, além das alterações cutâneas, outros sinais de disfunção orgânica, outros sinais de acometimento de outros aparelhos e outros sistemas. Então, é improvável que a gente tenha febre isolada, tá? Talvez, do ponto de vista clínico, a gente não tenha um quadro que abra tão florido, com todos esses sintomas ao mesmo tempo, e a febre preceda o início das outras manifestações clínicas. Mas, de modo geral, em um intervalo de tempo muito curto, a febre vai vir acompanhada de outros sinais e sintomas. Então, dessas alterações, né, cutâneas, né, das manchinhas na pele, da conjuntivite, né, tem que ter a febre mais do acometimento de 2 outros sistemas. Então, pode ser mucocutâneo, como a gente falou, articulação, a gente tem as alterações aí cardiovasculares, alterações de coagulação também podem acontecer, e tem que ter as provas de atividades inflamatórias, e a gente ainda tem que descartar, que é isso tudo que a gente não está vendo, né? Como o doutor Bruno bem lembrou para a gente na aula lá, e ele faz questão de frisar, né, Silvia, que isso tudo não está sendo causado por por uma bactéria, por exemplo, né? Que pode confundir. Então, por isso que é importante essa avaliação, junto com o médico, porque existem esses critérios. O alerta para os pais é essa febre persistente, e a gente vai percebendo também alterações nesses outros aparelhos. Em relação à dor abdominal, tem algumas perguntas aqui da Juliana, em relação a qual a característica dessa dor abdominal, né? E o que causa a dor abdominal, Alexandre? O que vocês acham? É a cólica por uma gastroenterite ou é uma inflamação dos órgãos abdominais? O que vocês viram nesses pacientes? Bom, tem um serviço de gastro de Nova York que investigou especificamente isso, né? Só os sintomas gastrointestinais, com exames de imagem extensos das crianças com SINP, para ver o que estava provocando essa dor, né? A característica dela é variável. Pode ser uma dor encólica, pode ser uma dor que lembra uma apendicite ou uma ileite, né? Muito intensa, e em alguns casos até você chega a pensar num quadro abdominal agudo cirúrgico, não é? É preciso descartar isso daí. Os exames dessa clínica de Nova York mostraram que essas crianças têm sinais de inflamação intensa, não é? De segmentos diversos do trato gastrointestinal. Algumas têm ileite, algumas têm gastroenterocolite, alguns têm uma inflamação mais restrita ao cólon, não é? E essa inflamação está relacionada com a vasculite, que é típica dessa síndrome. Essas alterações são todas reversíveis com o tratamento anti-inflamatório que a gente tem. Muito importante, né? A gente saber disso, alivia o coração.
A Rosana tem uma pergunta aqui, que ela relata que tem visto casos de AVC pós-Covid em crianças e adolescentes. Tem alguma relação com essa síndrome? Se tem dados, se vocês têm observado isso, AVC pós o quadro agudo do Covid ou relacionado com a síndrome inflamatória? Essa pergunta é bem específica, né? Se a gente olhar para os exames laboratoriais do coagulograma, por exemplo, o tempo de protrombina, o TTPA, o dedímero, normalmente eles estão alterados. No entanto, é muito raro os pacientes apresentarem uma clínica de sangramento importante ou trombose na sua evolução. Estão descritos casos de AVC na literatura, particularmente em uns grupos de criança que tiveram, nos Estados Unidos e na Europa, uma evolução extremamente grave do ponto de vista cardiovascular, tendo sido necessário colocá-las na chamada circulação extracorpórea. Essas crianças muitas vezes apresentaram no curso da circulação extracorpórea um quadro de AVC, às vezes evoluindo para morte encefálica. Provavelmente, esses acidentes vasculares estão mais relacionados à complexidade, né, da administração desses recursos terapêuticos que são de alta tecnologia, né, da circulação extracorpórea, porque a gente tem que administrar anticoagulantes em doses muito elevadas para o paciente para poder fazer isso, do que uma complicação específica da doença sobre o sistema de coagulação. Eu acho que esses eventos não têm sido uma vivência entre pacientes com quadros leves e moderados, esses eventos pós-infecção aguda, tá? É importante ressaltar que esses relatos, essas descrições de literatura vêm associados, como o doutor Alexandre falou, a crianças que tiveram quadros muito graves e evoluções muito graves, que são a minoria. É importante a gente lembrar que, por exemplo, muitas vezes no COVID agudo, né, que as crianças costumam fazer quadros leves, na grande maioria, pode vir, por exemplo, com uma dor abdominal, né, pode vir com quadro gastrointestinal, e geralmente não vem com essa febre tão alta, pode vir com febre, pode vir sem febre, mas posteriormente é que a gente vai ter essa questão a síndrome inflamatória, ela vai lá, ela tem outras características lá depois, né? O Francisco estava com a mão levantada, mas aí eu acho que ele escreveu aqui no chat. Se esses eventos podem ser visualizados por ecografia abdominal ou por outro exame, vale a pena, Alexandre, pedir uma ecografia abdominal diante desse quadro? Ou a gente pede uma tomografia? Aí eu não sei se o Francisco é pai ou é médico, hein? Mas ele está com essa dúvida, a gente vai tentar responder. Bom, voltando a esse trabalho que eu citei, dessa clínica de Nova York, né? Eles avaliaram essas crianças, na grande maioria, com tomografias e ressonâncias. Mas veja que era uma fase meio exploratória da doença e a gente estava tentando entender o que acontecia. Nesse tipo de exame, você consegue ver os sinais indiretos de inflamação dos segmentos intestinais. Na nossa experiência, na minha opinião, para a grande maioria das crianças, não é necessária a investigação complementar através de exames adicionais de imagem, né, do trato gastrointestinal. Eventualmente, quando nós fizemos algum exame numa dessas crianças, é porque a gente estava naquela situação que eu citei para vocês. A dor abdominal pode ser tão intensa que você se pergunta se tem um quadro cirúrgico. Então, nesse cenário, às vezes, os exames complementares podem te ajudar a decidir se há indicação de uma abordagem cirúrgica ou não, né? Mas isso é a exceção, eu acho, né? Silvia, tem outra pergunta que chegou aqui também no privado, que em caso de febre,
Tem alguma restrição com a medicação? Podemos dar alívio, por exemplo? Logo para o infectologista, eu vou perguntar se pode fazer alívio, viu, Alexandre? Ou é preferível a dipirona? Então, no início, né, da pandemia, quando começou a se falar em Covid, houveram alguns relatos, alguns estudos aí, colocando a associação do uso do ibuprofeno com desfechos desfavoráveis, tá? Ao longo aí de um ano, né, depois de, né, muita água rolar debaixo da ponte, ao que parece, não existe essa associação negativa. De modo geral, a gente prefere evitar drogas anti-inflamatórias nessas situações e prefere restringir o uso de drogas anti-inflamatórias na faixa etária pediátrica, tá? Mas de concreto a gente não tem nada que contraindique de forma absoluta, tá? Principalmente, gente, quando a criança está com aquela hidrataçãozinha limítrofe, né, que tem o quadro de diarreia mesmo, e a gente usar o anti-inflamatório, que vai ter uma ação ali gástrica, renal, então esse é o alerta que a gente faz para os pais. Às vezes a gente usa para as questões, né, as odinofagia, a dor de garganta por inflamação, às vezes é interessante usar uma medicação como o ibuprofeno, que é o alívio, um anti-inflamatório. Mas se a criança está com a hidratação limítrofe, procura evitar, né? Porque o rim e anti-inflamatório, eles não andam muito juntos, não são muito amigos. Então, a gente tenta poupar as nossas crianças. Tem outra pergunta em relação às manifestações hematológicas. Quais são as observadas mais frequentemente? Qual foi a experiência, assim? Alexandre, dos casos de SIMP? Sim, a característica mais marcante do hemograma na SIMP é uma diminuição dos linfócitos, a linfopenia, né? Além disso, nos quadros mais graves, existe uma diminuição também das plaquetas, a trombocitopenia. Essas são as duas manifestações mais marcantes do ponto de vista hematológico, né, da SIMP. Silvia, e tem uma pergunta aqui, ó. O exame do COVID, IgM e IgG negativo, no período febril da síndrome inflamatória, mas com ausência do RT, não teve RT-PCR positivo, porque já passou 3 semanas. Então, RT-PCR negativo, sorologias IgM e IgG negativo, isso exclui a possibilidade de infecção prévia por COVID? A gente sabe que a sensibilidade e a especificidade desses testes sorológicos, os diversos kits que a gente tem disponíveis aí no mercado, é variável, tá? Como o doutor Alexandre colocou, para que a gente feche e estabeleça um diagnóstico, a gente tem que ter evidência prévia de infecção ou um vínculo epidemiológico significativo, o que significa dizer ter tido contato com um caso de Covid, ter tido contato com alguém sintomático respiratório nesse período que antecedeu. Então, eu diria que a sorologia negativa diminui significativamente a probabilidade, tá? Mas que o fato de ser negativo não exclui a possibilidade desse diagnóstico, torna menos provável, mas que a gente tem que avaliar como um todo as manifestações clínicas e a apresentação clínica e laboratorial. Tá? Francisco, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder refazer, ou se você quiser abrir o microfone para perguntar, você pode sentir à vontade, tá? A Rosana pergunta se existe alguma forma de prevenção dessa síndrome inflamatória. Bom, uma vez que você tenha COVID, não existe nada que você possa fazer, tá certo? Que diminua o risco de você eventualmente apresentar a SIMP algumas semanas depois, lembrando sempre que essa probabilidade é muito baixa, não é? Portanto, a forma de prevenção seria evitar ter a doença aguda, né? Através do uso de máscaras, do distanciamento social e da vacinação, né? Essas são as melhores coisas que a gente pode fazer para diminuir ou excluir a possibilidade do desenvolvimento de SIMP.
A gente vai encaminhando aqui para 1 hora de aula, mas eu vou fazer mais uma pergunta, se houve necessidade de suporte hemoterápico, essas crianças que foram internadas, a Brasilina pergunta se precisaram de concentrado de plaqueta, transfusão, durante a internação na UTI. As que apresentaram choque e algum grau de anemia, na maior parte delas, a equipe acabou transfundindo concentrado de hemácias. Esse foi o hemocomponente mais utilizado nas nossas crianças. Apesar de, nos casos graves, muitas delas terem trombocitopenia, como o sangramento é raro, é muito improvável que alguma delas precise de reposição de plaquetas ou mesmo da infusão de plasma. Essa foi a experiência mais comum que nós tivemos, né? Entendi a pergunta do Francisco agora, Silvia. Se a criança que tem dificuldade para engolir, né, se isso pode ter algum relação com os sintomas da síndrome. A odinofagia pode compor o quadro, né? A dor para engolir pode compor o quadro. Isoladamente, não. Só a queixa da dor de garganta, a dificuldade para deglutir, eu entendo que não faz com que a gente tenha um quadro suspeito, mas como, né, como mais um sintoma aí de uma apresentação de quadro clínico, sim, pode acontecer. Ótimo. Silvia, uma última pergunta aqui para a gente finalizar. Ainda dá tempo de mais 1 ou 2 perguntinhas, mas para a gente encaminhar aqui. Em relação ao segmento, após a alta, o paciente internou, chegou lá no consultório, eu pensei no diagnóstico, mandei lá para a emergência, colhemos os exames, o doutor Alexandre recebeu lá na UTI, né, fez a imunoglobulina, foi para casa, vai ter alta, como é que vai esse segmento dessa criança? Existe alguma recomendação de consulta, de exames de acompanhamento? A ideia, sim, que essa criança seja acompanhada, né? Enfim, por uma equipe aí que possa fazer as investigações pós-quadro, né? E a ideia é que a criança seja acompanhada pela equipe da infectologia, o reumato e também cardiologia, tá? Como o doutor Alexandre colocou, boa parte dessas crianças tem um acometimento, tem disfunção miocárdica, né? Ao longo da evolução do quadro. E a gente precisa acompanhar e seguir para entender qual é o desfecho, né? Como foi a evolução. Então, a ideia é que essas crianças sejam avaliadas ambulatorialmente e que a gente tenha controles laboratoriais até que haja normalização dos marcadores inflamatórios, tá? E que a gente tenha um controle por meio de avaliação cardiológica, ecocardiograma, eventualmente eletrocardiograma precoce, tá? Que a gente faz uma reavaliação 2 a 3 semanas depois da internação e que essa criança seja acompanhada e essa cronologia vai ser definida de acordo com os achados desses exames, mas existe sim a necessidade de acompanhamento, até porque, como eu coloquei inicialmente, é uma experiência em construção, né? E aí a gente tem que entender e mapear quais são as possíveis consequências desse quadro. Ótimo. Obrigada. Tem alguém perguntando se em relação ao tratamento precoce, se tem algum dado em criança com cloroquina, azitromicina e ivermectina. Não é o tema da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Para essa síndrome existe sim um tratamento preconizado, como o doutor Alexandre colocou, que requer muitas vezes a internação em UTI, a imunoglobulina, o corticoide, mas essa questão desse tipo de tratamento é em outro contexto, né, que ele está colocando. Você quer comentar, Silvia? Tentando responder de forma objetiva a pergunta, a gente, infelizmente, não tem nenhum recurso terapêutico que seja disponibilizado para tratamento precoce e que mostre efetividade, especialmente na faixa etária pediátrica, né? A gente está vivendo um momento de um grande bombardeio de informações, em que a gente tem que filtrar, né? Tem que ter um critério na hora de escolher o que a gente vai ler e de, né, interpretar com cuidado o que a gente vai ler, mas infelizmente não tem nenhum estudo que mostre efetividade, um estudo de qualidade que mostre efetividade, e especialmente no grupo pediátrico, em que a gente não tem a possibilidade dessas avaliações com metodologia adequada, tá?
E nas crianças a gente tem visto uma evolução muito benigna, né? Nós temos aí no Distrito Federal os dados do boletim, né, do último boletim, mais de 26 mil casos na faixa etária pediátrica, tivemos 8 óbitos, 50 crianças com essa síndrome. Hoje o doutor Alexandre já me atualizou aqui, porque eu tinha o dado do boletim do Ministério da Saúde, e agora já temos esses outros 2 casos. Então, é uma doença que, assim, a gente não pode negar o acometimento das crianças. As crianças ficam doentes, sim, mas elas, na grande maioria, fazem um quadro mais leve, né? É muito diferente o impacto dessa doença na faixa etária pediátrica do que a gente observa acima de 60 anos e na faixa etária lá 59, 49 anos. À medida que vai envelhecendo, a idade por si só é um fator de risco importante no COVID. Então, atualmente, o respaldo que a gente tem, né, das sociedades científicas, da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação ao uso dessas medicações, da ivermectina, da cloroquina e da própria azitromicina na criança, né, para tratar a COVID, falam contra o uso dessas medicações. É claro, né, que como toda criança que tem um quadro de diarreia, a gente, por exemplo, né, um quadro de dor abdominal com diarreia, nós vamos, dentro do contexto de COVID ou fora de COVID, a gente vai tratar com o que é preconizado pela OMS desde 2010, né, probiótico, hidratação, zinco. Desde 2015, né, muito antes do COVID, existe essa recomendação do uso do zinco para o tratamento da diarreia. Então, se eu estou avaliando uma criança que começa com quadro respiratório, com secreção, e essa criança está evoluindo com uma infecção secundária, eu posso sim usar um antibiótico, que pode ser azitromicina, depende do local de infecção, às vezes vai ser outro antibiótico. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com as crianças de acompanhamento e de seguimento. Né? A gente não tem um pacote mágico para uma criança que não tem sintomas, que a gente precise usar medicações que vão ter efeito, sim, né? E na criança, a pediatra só usa medicação realmente se houver necessidade, né? A gente não gosta de sair prescrevendo medicação sem necessidade. Tá bom? A Chayenne está falando aqui que o meu filho teve a síndrome inflamatória e em dezembro. Nessa situação de reinfecção, eu acho que essa pergunta vai ser difícil, viu, Alexandre? Se nessa situação agora de reinfecção por COVID, ele pode ter outra síndrome inflamatória multissistêmica? Essa pergunta é muito difícil, nós não temos dados para respondê-la nesse momento, né? Veja, a probabilidade de reinfecção, pelo menos no curto prazo, né, digamos assim, no período de observação que a gente tem, 6, 8 meses, né, publicada na literatura, é em torno de 1%. Não é? A chance de você ter SIMP é 1 em 6 mil. Então, nós teríamos que multiplicar, né, 2 possibilidades muito raras para ter um caso como esse. Eu desconheço, por enquanto, né, algum caso publicado, relatado no mundo de uma criança que teve COVID seguido de SIMP e depois se reinfectou, não é? Nós vamos ter que esperar, eu acho, o longo prazo, alguma coisa como 2 ou 3 anos, que talvez seja o prazo de se desfazer a imunidade, e aí talvez ter algumas observações que nos permitam responder essa pergunta, né? Por enquanto, nós não sabemos, mas a probabilidade, né, de a gente ter isso provavelmente é mínima, né? Infinitesimal. Ótimo. Então, acho que depois dessa pergunta difícil, né, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos que estão aqui cansados, né? Tem uma pergunta no chat sobre o acesso a esse material. As nossas aulas, elas são disponibilizadas no canal do YouTube da Sociedade de Pediatria, só demora um pouquinho, então, geralmente é um prazo, né, de 5 dias, né?
para a gente disponibilizar lá no canal toda essa discussão que vocês podem acessar posteriormente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao doutor Alexandre e à doutora Silvia pelo tempo precioso deles, que eles abrem mão com a família para estar aqui com a gente, né, respondendo as dúvidas e esclarecendo. O que a gente mais quer na Sociedade de Pediatria é que vocês tenham clareza. Nós estamos diante de um momento de muito sofrimento na humanidade. É difícil para todos que trabalham na área de saúde, né? É difícil para todos que têm alguém doente nesse momento no hospital. Então, o que a gente quer é que, sem sofrimento desnecessário, além de todos esses que a gente já está aqui com o coração apertado, essa é a ideia, que vocês tenham a informação, nós não somos dono da razão, né? Essa é a leitura que a gente faz dos artigos científicos, mas essa é a leitura que faz com que a gente tome as atitudes, né, que melhor norteiam o tratamento das nossas crianças. Alexandre e Silvia, mais uma vez, parabéns pelo trabalho aqui no Distrito Federal, né, na frente aí da terapia intensiva, da infectologia. Vocês realmente estão de parabéns. O Distrito Federal, tão pequenininho, ter notificado mais síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica do que cidades como Belo Horizonte, me fazem lembrar que os nossos pediatras estão, sim, atentos, vocês estão, sim, fazendo a capacitação e o treinamento deles. Muito, muito obrigada. Hoje a gente faz uma homenagem aqui ao Dr. Jair Evangelista também, foi preceptor de vários residentes do Hospital de Base, que faleceu vítima dessa doença, com 81 anos, né? Então, a Sociedade de Pediatria realmente presta homenagem a ele, como fundador, idealizador também, né? Junto aí com tantos outros do Hospital da Criança. É uma perda para a cidade, e é mais uma de tantas famílias que ficam, né, com o coração um pouquinho apertado. A gente se solidariza, né, e a gente trabalha, reza para que por tempos melhores, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Doutor Denis, mais uma vez, muito obrigada, viu? E a vocês dois, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, obrigada.